Boa noite. Que bom estarmos reunidos novamente. Que alegria, que bênção de Jesus nas nossas vidas. Nós agradecemos antecipadamente a paciência, a tolerância de cada um de vocês em conversarmos hoje. O assunto hoje é bem adequado, sede perfeitos. Centro Espírita, né? Sede perfeitos. Tá. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Kardec não criou nenhuma moral nova. A moral que Kardec divulga e explica é a moral do Cristo. Algumas pessoas aí fora perguntam se no Centro Espírita a gente fala de Jesus. É difícil uma religião que fala tanto de Jesus como o Espiritismo. Esse capítulo 17, que nós vamos iniciar agora, sede perfeitos, característica da perfeição. Nós vamos ver esse item agora. Características da perfeição seriam aquelas indicações da perfeição, os termômetros que nós podemos utilizar para saber se estamos caminhando para a perfeição. Então, características ou caracteres da perfeição, essa indicação de quanto estamos caminhando para a perfeição. Escuta, mas para que ser perfeito? Para ser feliz. Quem tem uma imperfeição é infeliz. Quem tem várias imperfeições é muito, muito infeliz. E todos nós queremos ser felizes. Quem quer ser feliz, mantenha-se como está. Olha aí, todo mundo quer ser feliz, todo mundo participa, a gente gosta, porque é uma situação interessante quando todo mundo participa, né? Significa que a gente está agradando aqui na frente. Ai, meu santo Deus, vamos que vamos. Então, as características. Jesus inicia dizendo assim: amai aos vossos inimigos. É fácil? Não é fácil. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Amar aqueles que nos amam, além de fácil, é muito gostoso. Mas se a gente só faz isso, que recompensa teremos de amar apenas aqueles que nos amam? Saudar apenas aqueles que nos saudam. Por exemplo, os espíritas, quando se encontram, é uma alegria. Mas nós temos que ter essa alegria quando encontramos também os irmãos de outras religiões. Não é? Isso. Os publicanos também não fazem os mesmos? Não fazem o mesmo? Os publicanos eram aqueles que cobravam imposto. Cobravam imposto dos hebreus, né, dos israelitas, e entregava para os romanos. Eram muito mal vistos, os publicanos. Aliás, quem cobra imposto ainda é mal visto até hoje, né? Tanto é que o imposto sobre a renda, o símbolo é o leão. Bom, os publicanos também não fazem isso, não saudam uns aos outros, não amam uns aos outros. Os brutos também não se amam? Amam, não é? E Jesus continua dizendo: e se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Nada. Os pagãos não fazem o mesmo? Os pagãos é aqueles que idolatravam vários deuses. Israel veio para trazer um Deus único. Aí inicia o monoteísmo, não é? Sede, pois, perfeitos. Jesus, depois de dar várias instruções para os seus apóstolos, e essas instruções chegaram até nós hoje, que maravilha. Então Jesus, após ter dado essas instruções, ele diz assim: sede, pois, ou sede logo, perfeitos,
como vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui a gente vai ter uma dificuldadezinha. Sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, dá a impressão que a criatura pode atingir a perfeição de Deus, né? O que é inadmissível. Senão teríamos vários deuses e cairíamos novamente ao politeísmo. E Deus é Pai, Criador, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, onipresente, onisciente, né? Então, dá a impressão que Jesus utilizou para nós um modelo, uma meta, uma direção para que a gente buscasse a perfeição, mas não tivesse medo de buscar bastante perfeição, não tivesse esse receio de buscar bastante perfeição, dado que o nosso modelo é Deus, infinitamente perfeito. Mas olha que interessante, Jesus utilizava, deixa eu ver se está aqui. Ainda não, mas vou falar um pouquinho antes, depois eu falo. Então, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Olha que interessante, quando Jesus dizia alguma coisa, a última frase era o que era mais fácil de começar a fazer. Não é mais fácil orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? É mais fácil orar. E isso nós já podemos fazer desde já. Orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Quando a gente exercita bastante essa última frase, a gente começa a ter condições de fazer o bem àqueles que nos odeiam. Fazer o bem para aqueles que nos querem mal, que nos odeiam. O ideal é que nós não tenhamos nenhum inimigo, mas existem aqueles que não gostam de nós, por vários motivos, não é? E isso é um direito que eles têm. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então, eles podem não gostar de nós, mas nós podemos orar por eles, podemos fazer o bem a eles. E quando a gente consegue fazer esse segundo degrau, já fica um pouco mais fácil, não é fácil mesmo, amar aos inimigos. Olha que interessante. Jesus utilizava 3 pronomes para se dirigir a Deus. Ele utilizava, está enroscando aqui. Vosso Pai, ele utilizava em relação a Deus, nosso Pai. Ele dizia, vosso Pai, nosso Pai, e de baixo para cima, aumenta a compreensão em relação a Deus. E meu Pai. De forma que, quando ele dizia meu Pai, era a perfeição que ele compreendia, que ele entendia de Deus. Meu Pai. A compreensão de Jesus em relação a Deus. Quando ele dizia vosso Pai, era a compreensão nossa em relação a Deus. E eu pergunto, a compreensão nossa, a concepção nossa em relação a Deus, é igual a de Jesus? Não, está muito longe. Está muito longe. Por isso, quando ele disse assim, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, ele não disse meu Pai, ele disse vosso Pai. Sede, pois, perfeitos, como vós compreendeis a perfeição do Pai. Seria inadequado se ele dissesse assim, sede, pois, perfeitos, como meu Pai é perfeito. Mas ele disse, vosso Pai, porque a nossa compreensão de Deus é bem pequena. Então, nós podemos utilizar Deus como nosso modelo, como nossa meta, nosso objetivo, porque o Deus que nós compreendemos hoje ainda é limitado para nós, em relação à compreensão, em relação à concepção do Pai, Deus, para Jesus. Concordam?
Quem concorda, mantenha-se como está. Todo mundo concordou, passamos para frente, né? Veja aí nessa foto o gato, o rato, o cachorro, normalmente são inimigos, né? Naturais. Eles podem viver juntos, né? A gente que tem aí o raciocínio, a razão, caminhando para a intuição, para a inspiração, nós é que devemos viver juntos mesmo, sem inimigos. Quando a gente fala amar, e quando Jesus diz amar os inimigos, quando Kardec nos ensina isso no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, amar os inimigos não é depositar confiança neles. Pelo menos para nós, nesse nível que estamos, amar os inimigos não é depositar confiança neles, no nosso nível, na nossa compreensão. Não é ter ternura por eles, pelos nossos inimigos. Não é ter impulsos de simpatia por eles. Não é afeiçoá-los como a um amigo. Não. Nós não temos essa capacidade de ter afeição ao inimigo, igual a afeição que temos por um amigo. O amigo chega, o coração pulsa diferente. Amar os inimigos não é ter prazer em seu convívio, não é igualá-los aos amigos. Amar aos inimigos é não odiá-los. No nosso nível, amar aos inimigos já começa por aí. Se a gente iniciar por esses exercícios, que eu estou percebendo que vocês acharam que está fácil, eu percebi nos seus olhares. Não é odiá-los, está fácil. Não é buscar a vingança, está fácil. É isso. Vocês estão indo bem mesmo, é isso mesmo. Não prejudicá-los, já é amar os inimigos. Permitir a reconciliação. Quando alguém se desentende conosco, não precisa exigir que ele venha de joelhos, que peça perdão em público. Não. Vamos permitir que a reconciliação aconteça naturalmente. Vamos cumprimentando, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. E aí naturalmente, a gente vai reconstruindo aquela amizade, aquela situação que caminhou errado, né? Então, permitir a reconciliação. Não fazer assim, só aceito se ele vier pedir perdão em público. Não, isso não é perdoar, isso é exibir-se, isso é orgulho, vaidade, né? Então, amar os inimigos é desejar-lhes o bem, socorrê-los e perdoá-los, pagar o mal que eles nos fazem com o bem. Isso é amar os inimigos, para o nosso nível de evolução, claro. Por isso Jesus disse, sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro que para se conseguir amar ao próximo, para se conseguir amar ao próximo, até amar aos inimigos, não se pode ter nenhum defeito. E isso vai mostrar para nós a felicidade que a gente vai alcançando, não tendo mais defeitos. Jesus, após dar essas regras da caridade, sublime disse, sede perfeitos, ou seja, a meta é esta, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, foi perguntado assim, Kardec para os espíritos superiores, qual é o modelo que nós devemos utilizar para seguirmos? Qual é o modelo que Deus ofereceu para a humanidade como modelo e guia? Modelo e guia. A resposta é curtinha, é uma palavra só. Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Não serve para nós modelo e guia, dirigentes de centro espírita, presidentes de centro espírita, palestrantes de centro espírita ou de outras religiões, nem padres, nem pastores, nem bispo, nem o Papa, porque eles são falhos. Jesus foi à cruz e não falhou momento algum, por amor a nós. Então, para a gente entender a perfeição que nós devemos caminhar, eu trouxe essa figura, que ela é clara em cima e escura embaixo, simbolizando aqui embaixo as trevas, a região do ódio. Olha aí, está quebrando o computador, né? A
região do ódio. O que é o ódio? A ausência do amor. Outras obras dizem que o ódio é o amor que enlouqueceu. O lado do amor está cor-de-rosa, bonito. Aqui. E a ausência do amor é o ódio. Não é? Então, nessa região das trevas, a criatura tem falta de fé, orgulho. O que é orgulho? Esse gato é orgulhoso, ó. Ele se sente um leão. O orgulho é quando a gente se sente melhor do que os outros. A gente tem uma autoestima tão alta que só nós somos bons, os outros não prestam. Isso é orgulho, defeito grave. Desse defeito deriva tantos outros, como a vaidade, a inveja. E este aqui, olha, está em condições de ser salvo. Basta que ele estenda a mão esquerda para ser salvo. Mas ele está com a mão esquerda muito ocupada. O que será que ele tem na mão esquerda que impossibilita a sua salvação? Orgulho. 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 E o outro defeito grave é o egoísmo. Kardec nos esclarece que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Aqui, olha, egoísmo é uma palavra composta, ego, eu, ismo, gostar de. Gostar muito de eu e só gostar de eu. Tudo para eu e o que sobrar é para mim também. Egoísmo. Né? Aqui embaixo, então, os principais defeitos do ser humano. Os principais defeitos do ser humano. Veja, de cima para baixo, das luzes às trevas, aumenta a maldade, aumenta a imperfeição, e nós estamos querendo o quê? Buscar a perfeição. Consequentemente, das luzes às trevas, aumenta a infelicidade. Nós temos que sair daqui com bondade, ó, neutralizando a maldade, buscando a perfeição, para sermos felizes. Olha lá, felicidade. Percebem? Como fazer isso? Evolução dos sentimentos. Pegar esses sentimentos inferiores e transformá-los em desenvolver os talentos que Jesus pediu, lembra? Desenvolver os talentos, que são as virtudes. Então, veja, evolução dos sentimentos, reforma íntima, reforma interior, é isso que devemos fazer. Evolução moral, também é sinônimo. Também é sinônimo praticar o Evangelho de Jesus de Nazaré. Também é sinônimo conscientização. Conscientizarmos que somos espíritos eternos. Uma centelha divina na caminhada evolutiva para a perfeição. Então, ninguém sai da falta de fé de salto. Passa pela pouca fé, pela dúvida, pela esperança, pela confiança e chega à fé. Percebem a caminhada? Vamos buscar a perfeição de passo a passo. Ninguém amanhece santo, não. Deita endiabrado, ele levanta santo. Não, não dá não, é devagar mesmo. Fé, sentimento nobre, é um dos sentimentos nobres, que germina e cresce por força da vontade própria, não é? E ativa do ser humano. A fé tem que ser ativa. Aquela fé passiva não ajuda, não. Temos que ter uma fé producente. Então, do orgulho também não se sai de salto, passa pela prudência, moderação, simplicidade, modéstia. Tem a modéstia verdadeira, tem a falsa modéstia, mas vamos pela verdadeira modéstia. Aí chegamos na humildade, aquela simplicidade profunda, com bondade. Exemplo, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Quer outro exemplo de humildade? Jesus escolheu nascer na manjedoura. Um rei, o governador espiritual do planeta, nasceu na manjedoura, dando lição de humildade. Do egoísmo também, de querer tudo para si, não se sai assim de salto, passa pela indiferença. Veja, essa senhora de chapéu passou ao lado da senhora com crianças necessitadas de tudo e passou indiferente. Kardec nos aconselha, nos orienta e nos adverte
do mal do século, a indiferença moral. A gente acostumou com as tragédias, com as dores alheias, nosso coração ficou meio endurecido. A mídia fez isso, contribuiu muito para isso. Às vezes nós estamos almoçando ou uma refeição ou outra, muito agradável, mas estamos lá assistindo que o outro está morrendo porque deu enchente, deu tsunami. A gente às vezes assiste indiferente. Piedade, aquela, simplificando, dó. Nós temos dó, mas às vezes não fazemos nada. Mas a piedade aumenta seu volume até que a gente começa a ser solidário, fraterno, e começamos a fazer a caridade. Então, do egoísmo, querer tudo para si, ao altruísmo, ou caridade. O que é caridade? Doação de coisas materiais, cesta básica, leite, moradia, transporte, roupas, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Sem esperar qualquer tipo de recompensa. Se estiver esperando até um agradecimento que seja, já não é uma caridade. Percebem? Caridade também moral, na tolerância, na indulgência. Não ser exigente com os erros, os defeitos e os vícios alheios. Isso é indulgência, é caridade moral. Bacana, hein? Caridade moral, mais a misericórdia, o perdão. Percebem? Então, Jesus diz que caridade é benevolência, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quais ofensas? Quais ofensas que é para perdoar? Todas. Quantas vezes? Simão Pedro perguntou para Jesus, mestre, será até 7 vezes? Né? Ele perguntou. Aí ele disse, 70 vezes 7, no sentido assim, não 490, que é 70 vezes 7, mas no sentido de perdoar sempre. Perdoar sempre. Nós vimos aí 3 virtudes, 3 talentos, e aqui cabe o talento, ou a virtude máxima, a virtude mais nobre. Qual que é mesmo? Oi? O amor. Alguém pode definir o que é o amor? Eu não sei. As principais virtudes do ser humano, aqui em cima. E aqui embaixo os principais defeitos. Tem muita definição aí, nas figurinhas na internet, o amor é, amar é, mas o amor é algo muito sublime. Uma amostra pálida do que é o amor, uma amostra pálida do que é o amor, é o amor das mães pelos filhos. Uma amostra pálida, me perdoem. Agora, o amor de Deus é um sol, comparação grosseira, que se estende no universo todo, para todos os lados, para cima, para baixo, de lado, de frente. O amor de Deus é como um sol. A criatura que vive nessa região, ó, ela até tem momentos de felicidade, mas ela vive mesmo aqui embaixo. Ó. Ela tinha que fazer assim, ó, subir para a felicidade, se tornar feliz na caridade, na humildade, no amor, não é mesmo? Isso é buscar a perfeição. O que é o tema? Sede, ou seja, logo perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Olha que interessante. Essa região aqui embaixo é uma região de vingança. Lembra que Jesus disse, e nós passamos agora mesmo, que para nós o fato de não odiar já é um grande feito, não odiar o inimigo?
Não vingar é muito bom, porque essa região é a região de vingança. Não se vinga. Ó, melhorou, não melhorou? Só que também não perdoa. Não se vinga, mas não perdoa. Vocês já ouviram isso aí fora? Não vou me vingar dele, não. Mas não quero ver mais na minha frente. Não perdoo. Já ouviram? Infelizmente. E quem não perdoa não se liberta. O perdão é bom para quem é perdoado. O perdão é bom para quem é perdoado, mas o perdão é muito melhor para quem perdoa. E a gente pensa no perdão só doando perdão aos outros, como se nós não precisássemos que os outros nos perdoassem. A gente fala como é difícil perdoar. E como não é difícil ser perdoado? Tem que pensar dos dois lados, não tem? Então aqui em cima, ó, já mais com uma felicidade maior, ele não se vinga. E perdoa. Olha que bom. Nessa escalada evolutiva, ele já é mais feliz. Ó. Se você comparar aqui, ó, o nível de felicidade já é mais alto do que aqui embaixo. Aqui ele é infeliz. Ó. Aqui ele é infeliz. Aqui ele já tem felicidade. Não é isso? O que vem melhor do que essas duas coisas? Essas três coisas? O que é melhor nessa sequência crescente? Perdoar está no não se vinga e perdoa, né? Tem que ser melhor agora. Amar também, sim, já. Só que você deu um salto, tem um antes. Não se ofende. Isso já é possível para nós conquistarmos hoje, agora. Quando a gente sai de casa contente, não deixe que os outros joguem o lixo que eles têm em nós. No trânsito, no local de trabalho, onde quer que seja. Porque quem tem flores, joga flores e fica com as mãos perfumadas. Mas quem ainda não tem flores, a gente tem que perdoá-los. Eles têm lixo. Eles jogam o que eles têm, jogam lixo. E a gente não pode coletar. Senão, no final do dia, nós vamos estar sobrecarregados, fedorentos e infelizes. Então, não se ofender. Por exemplo, se entrar uma criança agora, 4, 5 anos, e falar um monte de palavrão para nós, a gente vai ficar ofendido? Não, porque é uma criança. Então, quando as pessoas tentarem nos ofender, a gente pensa, ele é uma criança espiritual. Espiritualmente, ele é uma criança. Não vou me ofender. Gente, isso é uma felicidade, não é? Olha o nível lá, ó, de felicidade, já está aqui em cima. O que é melhor que tudo isso agora? Melhor do que não se ofende? Amar os inimigos. Porque quando ele não se ofende, não está dizendo que ele ama, ele só não se ofende. Mas ele ainda não consegue amar o inimigo. O amor incondicional, aquele amor que não tem explicação, ele ama simplesmente. Amor de mãe pelos filhos, ela espera alguma recompensa? Não. Já pensou se a minha mãe falasse assim, João, eu vou começar a cobrar o leite que eu te dei, que você amamentou comigo. Eu vou precisar cobrar de seu as noites que eu fiquei sem dormir, que você tinha dor de ouvido, principalmente, eu lembro disso. Percebe? Amor incondicional. O amor de Deus para com cada um de nós é incondicional e infinito. Deus nos ama infinitamente. Por mais errado que nós façamos, e nós não vamos fazer, né? Por mais errados que nós nos comportemos, nós não vamos interferir no amor de Deus. Não conseguimos interferir no amor de Deus. Ele continua nos amando. Senão a gente ia fazer igual crianças, os filhos adolescentes, fazem alguma coisa para o pai e mãe ficar desagradado com ele, não amá-lo. Não tem isso? Tem. Adolescente é danado. Vamos aproveitar esse quadro para falar dos espíritos simples e ignorantes. Eles ficam aqui embaixo, ó, as primeiras reencarnações. Depois os espíritos se tornam espíritos imperfeitos. E depois?
espíritos bons ou bons espíritos, e lá no alto, quem? Espíritos puros. Percebem? Em que mundo eles vivem? Mundos primitivos? Os espíritos imperfeitos. Na escala evolutiva de Kardec, que são 5 mundos, depois de mundos primitivos, vem mundos de expiações e provas, primeiro, né? Isso mesmo. Não, está ótimo, tem que participar mesmo. Está ótimo. Expiações e provas. E veja, alguém conhece algum mundo de expiação e prova aqui? Conhece? A Terra. Nós mesmos na Terra, né? Espíritos imperfeitos. E depois, sim, mundos de regeneração. Está no meio do caminho, está um pouco acima, né? Poderia estar mais abaixo. Mas isso aqui é relativo, essa escala é só para nós termos uma noção, uma ideia. Então, mundos de regeneração. Né? Acima, mundos felizes. E mais lá no alto, mundos divinos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz assim: em torno de uma estrela, como o Sol, tem planetas girando. E ali tem mundos de expiações, mundos primitivos, mundos de regeneração e mundos felizes. Por que ele não falou nada dos mundos divinos? Porque o todo do universo é mundo divino. As particularidades e as ilhas, entre aspas, são os mundos infelizes, mundos de regeneração, mundo de expiação e prova, mundos felizes, que estão todos mergulhados no todo, que é o mundo divino, morada do nosso Pai Celeste, que não tem dimensão, né, gente? E não existe distância entre nós e Deus. Não existe distância. Quando nós fazemos oração a Deus, ela não demora nada para chegar lá. É instantâneo. Porque não podia ser diferente, não é? O som tem uma velocidade baixa e só se propaga em ambiente que tenha moléculas. O ar, a água, o líquido ou o sólido. O som é muito lento, 300 metros por segundo. A luz é a velocidade mais alta do sistema físico, 300 mil quilômetros por segundo. A luz dá a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo. Mas isso é pouco de velocidade para Deus controlar o universo, para nós nos comunicarmos com Deus. A nossa galáxia, onde tem esses 200 bilhões de estrelas, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Imagina eu do lado de cá, na ponta de cada galáxia, fazendo uma oração: Pai, Deus de amor e bondade, eu posso casar? Vai chegar nele, quanto tempo depois? 100 mil anos. Aí Deus responde para mim: ah, João, pode casar assim, você já está maduro. Aliás, você já está passando de maduro. Mais 100 mil anos. Entre a pergunta e a resposta, 200 mil anos. Não tem condições. Mesmo com a velocidade da luz, ela é lenta. O Sol mais perto de nós está a 42 anos-luz. Percebem? 42 anos na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. As comunicações nossas com Deus são instantâneas. Pai, nos abençoe. Pai, nos dê coragem para superar as dificuldades. Isso é instantâneo. E a resposta é instantânea também. Eu disse instantâneo, gente. Quem está do outro lado da galáxia, 100 mil anos-luz, é instantânea a prece dele a Deus. E não podia ser diferente. E não tem ninguém privilegiado, mais próximo ou mais afastado de Deus. Estamos mergulhados em Deus. Não existe o espaço. O espaço é a criação da matéria.
O tempo também é criado junto com a matéria. Por isso, a eternidade é a ausência de tempo. Se alguém perguntar assim, quando Deus criou o universo? Meu filho, lá não existe tempo. Difícil de entender isso, né? Vamos devagar. Senão vocês vão ficar nervosos comigo. Aqui a gente pode aproveitar, olha, nesse gráfico, nessa tabela que nós fizemos, sobre a antipatia, não gostar. Não gosta, até irmãos não gostam um do outro. Mais acima, a apatia, que é a indiferença. Pessoa apática, né? Mais acima, simpatia, gostar. Tá? E mais lá em cima, empatia. Esse é o quadro das tia. Terminação tudo com tia. Não é? Empatia, sentir o outro, sentir o que o outro está sentindo. Não é? Não importa a cor da pele, não importa a opção sexual, não importa nada disso, não importa a religião. Olha aí, esse mendigo que está sentado, ele é mendigo, mas ele é inteligente. Ele está usando da alteridade, capacidade de se colocar no lugar do outro. Olha o que ele fez. Ele colocou um espelho na frente dele. Quem se aproxima se vê no espelho. Então isso é maravilhoso para que a gente possa ser caridoso, se ver no próximo que está pedindo, se ver no próximo que está caído, no próximo que está doente. A alteridade. Esse mendigo colocou o espelho para que as pessoas sentissem a alteridade, sentissem e se colocassem no lugar dele, como pedinte. Vamos aproveitar essa tabelinha? Aqui embaixo, faça o mal, mas acima, não faz o mal nem o bem. Kardec nos diz que não fazer o bem já é um mal. Não fazer o bem já é um mal, sabia? Nós não podemos ficar inativos. Temos que ser produtivos. Fazer o bem, um pouco mais acima, com exibição, com ostentação. Aquela pessoa que faz o bem, mas coloca no Facebook, né? Coloca no Facebook, coloca no YouTube, divulga, põe no jornal. Não tem isso? Principalmente político, né? Precisa do voto, então ele faz isso. Esse é fazer o bem com exibição, com ostentação. O que é melhor que isso? Fazer o bem sem exibição, sem ostentação. Fazer o bem. Jesus não disse que a mão esquerda não saiba o que doa a mão direita? É isso. Por que a mão esquerda não deve saber o que ajuda, o que doa a mão direita? Primeiro, para não excitar o orgulho. O orgulho é defeito. Excita o seu orgulho, você fica orgulhoso, defeituoso. Segundo, porque você, divulgando, exibindo, ostentando que você ajudou o outro, o ajudado fica humilhado. Não é isso? Você humilha o outro. Então, fazer o bem sem ostentação. O que é melhor que isso? Sempre eu coloco nessa escalada evolutiva, de baixo para cima. O que é melhor que tudo isso? Fazer o bem sentindo-se beneficiado. Você agradece àquele que te pediu algo. Maravilhoso, né? Em função do tempo, eu vou parar por aqui, para não cansar a beleza de vocês, né? O Edivaldo Rossi, vem caminhando para cá para adiantar. Sede perfeitos. Vamos resumir agora. Qual a essência da perfeição? Qual a essência da perfeição? A essência da perfeição é o amor. É, em sua mais ampla significação, é quando o amor ao próximo se estende até amar os inimigos. Vamos caminhar por essa direção? Vamos buscar a perfeição? Para quê? Para que buscar a perfeição? Para ser feliz.
Maravilha. Passo a palavra ao nosso amigo Rossi. Fazer a prece final.